pedindo a saída do técnico Antônio Lopes. E na última partida agora, no empate diante da equipe do Figueirense, na entrevista coletiva, repórter Eduardo Destre, que é o nosso colega, nosso companheiro também nas transmissões de rádio, marcou presença e teve lá um início de um debate ou uma discussão sadia, um entreveiro, como seria? Ou poderíamos colocar dessa forma ou não? Um debate somente de um lado, porque ele fez algumas perguntas, você vai acompanhar agora aqui dentro do Sport Show, e o técnico Antônio Lopes acabou não gostando do que foi questionado. Então nós vamos acompanhar aqui dentro do Sport Show, vamos ver como é que foi. Mas vale a pena, Lopes, toda vez ser utilizado pela torcida por causa do Dinei, que tem entrado e não tem feito absolutamente nada? Não, ele tem jogado bem. Tem jogado bem, tem cumprido bem. Dentro da minha ótica, ele tem cumprido bem. Tem jogado bem, é um jogador que já tem 3 gols aí no campeonato, é um jogador que tecnicamente é muito bom, é um jogador que taticamente cumpre as funções também. Então, eu acho que ele está bem. E o Marcelo Macedo? Hã? Marcelo Macedo. O que tem? Você poderia ter trocado ele, preferiu tirar o Netinho. Segunda vez consecutiva que sai o Netinho e fica o Marcelo Macedo. E qual é o problema? Não, o problema não é meu, o problema é teu. É bem gozadinho, né? Não, eu só quero uma explicação, porque o Netinho é a segunda vez que sai do jogo e no meu entendimento, tá jogando mais. Tá? Tá bom. Então tá aí. Não, sem comentários não. Nós vamos realmente falar sobre isso. Você fez a pergunta, ele não quis responder, e o técnico Antônio Lopes, desculpa, ele foi infeliz nessa questão até de falar gozadinho. Não, ele fez uma pergunta. É a questão técnica. Só o treinador, só a comissão técnica entende de futebol? Não, lê do engano. Você, telespectador, você, torcedor, também entende de futebol. Tanto é que cada vez que o técnico Antônio Lopes fazia uma substituição, ele era vaiado. Ou o técnico é vaiado, ele aplaudiu. Então o torcedor também entende. E o Eduardo Destre, que está aqui, tentou fazer uma pergunta séria para ele, que foi a questão do Marcelo Macedo, que toda vez tirava o Netinho e não tirava o Marcelo Macedo, Eduardo. Infelizmente o Lopes não teve a educação necessária que um treinador da capacidade, da bagagem, dele, da história do Antônio Lopes poderia ter. Felizmente ele se passou um pouquinho, mas a gente entende, tranquilo. Que na realidade o que é o papel do repórter? O papel do repórter, ele é um interlocutor, ele leva aquilo que a própria torcida quer saber. A torcida também, a torcida entende de futebol e queria saber por que a insistência do técnico Antônio Lopes com alguns jogadores, como é o caso do Marcelo Macedo, do Rodrigo Cury, e também do próprio Dinei. Realmente não dava para entender, né? 7 mil pessoas no estádio, ninguém entendeu a substituição que o Lopes fez de tirar o Netinho. Então a pergunta não é só sua, a pergunta é da torcida do Atlético inteira. Tanto é que o Antônio Lopes deixou o Atlético porque não dava mais, o clima não dava mais ele manter sempre o Dinei e o Marcelo Macedo, que juntos, os dois juntos, fizeram 5 gols no campeonato. É muito baixo, né? Na verdade, o repórter, né, Moura? Na verdade, o repórter, ele pergunta aquilo que o torcedor pergunta, o que o ouvinte pergunta. A pergunta é normal. E nós, que estamos lá do outro lado, precisamos dar as respostas. Nós temos o compromisso e o dever. Afinal de contas, o Lopes exerce uma atividade pública e tem que prestar contas ao público, todos nós. Sport Show. Oferecimento. Luto Canaã. Sua família em boas mãos. Conduspar. Condutores elétricos. Plastilite. Conexões, tubos e acessórios. Rádiocom. Revenda Premium Motorola. Restaurante Scavolo. LC Costa. Estruturas pré-fabricadas. Churrascaria Curitibana e Paraná Banco.